paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, professor, professora da nossa gloriosa Escola Bíblica Dominical, aqui do segmento da UMADIO, que é a União da Mocidade das Assembleias de Deus de Joinville. Quero dizer que você está no canal certo. Então, você que é professor, professora da Escola Bíblica Dominical dos jovens, nós estamos aqui com o objetivo de apresentar conteúdos e trazer aqui para você subsídios que possam ajudar você a enriquecer aí a sua aula e torná-la uma aula mais didática, uma aula mais dinâmica. E o tema dessa lição é a lição de número 2. Essa é a lição que vai ser ministrada nas igrejas aí aos jovens no dia 11 de janeiro de 2026. E o tema dessa lição é o problema do pecado. Então, esse é um tema que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade para falar, né? Discorrer sobre o pecado. Mas eu quero aqui, ó, dentro de uma das concepções, né, do pecado, eu quero apresentar aqui para você uma, uma possibilidade de interação aí com seus alunos, ou até mesmo de dinâmica, né, que você possa utilizar. Mas aqui, ó, o texto principal nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é o texto de Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23. Então, o que vem a ser isso, né? Todos pecaram, ou seja, toda a humanidade, todos os seres humanos se encontram num estado de pecado e, portanto, como o pecado, como Deus é santo na sua natureza moral, né, nos seus atributos, ou um dos atributos morais de Deus é a santidade, é a pureza. Deus não pode habitar, ou ele não pode interagir num ambiente em que há o pecado, né? Porque o pecado afronta a santidade de Deus. Portanto, todos estão destituídos, ou seja, eles estão privados de se aproximarem de Deus, estão destituídos, estão afastados da glória de Deus. E o resumo da lição nos diz: o pecado separa, mas Cristo restaura. Ele é a solução divina para a culpa, o sofrimento e a morte que assolam a humanidade. Então, esses são todos os males, né? A gente vai ver aí, portanto, algumas das a origem. Nós vamos falar sobre a origem e as consequências do pecado e a solução que Deus providenciou para a questão do pecado, ou para o problema do pecado, né? E assim, ó, um dos significados, para a gente partir assim de uma premissa geral, você pode, ou nós podemos entender, segundo a palavra de Deus, que o pecado se trata de uma afronta, uma desobediência a um mandamento de Deus. Ou seja, Deus tem uma vontade, tem um desejo, tem um propósito para com o ser humano, e toda vez que o ser humano se afasta desse propósito, cada vez que o ser humano se rebela contra esse propósito, cada vez que o ser humano faz aquilo que é contrário à santidade de Deus, esse ser humano se encontra, ou ele está na prática do pecado, na prática contumaz do pecado. Então, o pecado é desobedecer à lei de Deus. Pecado é desobediência à lei de Deus. Deus tem a sua lei, Deus tem a sua vontade, Deus tem o seu propósito para com a humanidade. E como nós sabemos, e como nós identificamos, e onde nós localizamos a vontade de Deus para a humanidade? Na Bíblia Sagrada. Então, todo crente, todo cristão lê a palavra de Deus, investiga a palavra de Deus, procura conhecer a vontade de Deus através da oração, através da santificação, através da consagração e através da meditação da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Então, aquele que se orienta, aquele que se conduz, aquele que conduz a sua vida pela palavra de Deus, automaticamente ele passa a ser conduzido pelo Espírito, e automaticamente ele passa a viver uma vida que está em conformidade com o propósito, com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a dinâmica que eu quero sugerir aqui
você pode pegar aí, eu quero que você organize aí os seus alunos, você professor ou professora, organize aí os seus alunos e faça o seguinte, pegue aí dos seus alunos, né, chame aí um dos seus alunos, e porque um dos significados do pecado é errar o alvo. Então, esse é um dos significados que a gente vai encontrar na palavra de Deus. Então, além desse sentido amplo, geral, de fugir ou fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, ou desobedecer à lei de Deus, um dos significados é errar o alvo. Então, se a gente for entender que a vontade de Deus é o alvo e as nossas ações elas não acertam nesse alvo, então nós vamos entender esse sentido, né, também vai estar, de acordo, né, esse sentido também estará correto, que é o sentido de errar o alvo. E eu quero que você chame aí um dos seus alunos, e você vai fazer o seguinte, a dinâmica é a seguinte, você vai colocar uma venda nos olhos desse seu aluno, de maneira que ele não enxergue, e você vai pegar um papel de rascunho, né, você vai lá na secretaria da sua igreja, pega um pedaço de papel, faz uma bolinha de papel, assim, uma bolinha com papel, pode pegar ali umas 4 folhas, faz umas 4 bolinhas, aí o que que você vai fazer? Você vai pegar a lixeira que tem aí dentro da sua classe, e você vai dar umas 2 voltas nesse aluno, e vai pedir para ele com os olhos vendados, dar umas 3 voltas, assim, nele, né, em torno dele mesmo, faz com que ele dê 2 giros, né, em torno dele mesmo, e peça para que ele pegue esse papel e tente acertar o cestinho de lixo. E você vai perceber que ele não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque ele está com os olhos vedados, né, ele está com os olhos ali amarrados, ele não enxerga. Então, por mais que ele vai fazer ali várias tentativas, você pega ali aqueles 4 papéis ali, dá 4 tentativas para ele, você vai ver que ele não vai acertar nenhuma. Então, esse é o estado, você vai fazer isso a título de dinâmica, para que as pessoas possam ver que como o ser humano, ele vai, por mais que ele tente acertar, por mais que ele tente fazer as coisas corretas, mas ele não acerta o alvo, por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na sequência, o que que você vai fazer? Você vai tirar a venda desse aluno, né, você vai tirar aquele obstáculo que ele vai ter ali na sua vista, e você vai ali pegar aqueles 4 aquelas 4 bolinhas de papel agora, e vai pedir para ele tentar acertar. Aí você já vai ver que vai ficar mais fácil. Procura achar alguém aí que é bom de pontaria, né. Então ele agora com os olhos abertos, você vai perceber que ele vai arremessar ali no cestinho, e a probabilidade dele acertar é muito maior. Mas aí você pode dizer assim: "Ah, mas mesmo com os olhos abertos ele conseguiu, ele errou também". E vai ser assim mesmo, porque mesmo depois que nós aceitamos a Cristo, mesmo depois que nós, recebemos a palavra de Deus, mesmo depois que nós somos regenerados, que nós estamos buscando viver em santificação, muitas vezes nós podemos errar também, nós podemos, pecar contra Deus, mas o fato é que agora nós temos a nossa visão aberta e agora nós temos a consciência e nós temos agora o entendimento de onde está o alvo. Porque uma pessoa que está cega, uma pessoa que está com a sua visão, a sua visão apagada, que ela não consegue enxergar, ela, por mais que ela tente, ela não consegue, porque ela não sabe nem onde está o alvo. Mas agora o crente, mesmo quando depois que ele aceita Jesus, ele pode errar, mas ele erra com a intenção de acertar. E deve ser sempre assim na vida do crente. O pecado acaba sendo assim um erro de percurso, um erro de cálculo. E é por isso que depois ele vai, se arrepende e busca se humilhar na presença de Deus. Então essa dinâmica que você vai realizar vai ter justamente esse propósito. Você vai pegar o mesmo jovem, né, primeiro com os olhos vendados, né, e você vai pedir para ele, vai dar as 4 bolinhas para ele, vai pedir para ele tentar acertar. A probabilidade dele acertar vai ser muito remota, né, e isso revela daí o estado de pecaminosidade do ser humano, que ele não acerta o alvo mesmo, e depois você vai tirar aquele obstáculo da vista, né, daquele jovem, e vai pedir para ele tentar acertar agora. Então você vai ver que a probabilidade dele acertar é muito maior, então ele vai acertar mais, né, vai ter a possibilidade de acertar, por quê? Porque agora ele está com a sua visão aberta.
E é isso que Jesus faz, é isso que a salvação faz, é isso que a santificação faz, é isso que a palavra faz, é isso que o Espírito Santo faz, ele nos permite enxergar. E agora nós não nos comportamos mais, nós não agimos mais como indivíduos pecadores que vivem na prática do pecado, como um homem natural, porque agora nós somos espirituais e a palavra de Deus vai nos limpando, a palavra de Deus vai nos santificando e a palavra de Deus vai nos purificando. E, além disso, eu quero aqui trazer a título de sugestão, então você que é professor, aí da classe de jovens, você que é um líder, é muito importante que você tenha, em mãos, né, que você adquira aí a nossa declaração de fé ou a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então você que é membro da Assembleia de Deus, você é um líder, você é um obreiro, então líder aí de departamentos, e aqui na página 90 na página 97, aqui nós já vamos encontrar, né, no capítulo 9, falando sobre o pecado, né? Então, o que nós cremos, o que a Assembleia de Deus, o que nós pentecostais cremos e acreditamos e pregamos e falamos a respeito do pecado, está aqui, aquilo que nós cremos e ensinamos, na página 87 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Então é muito importante, você que é um líder, você que é um obreiro, professor aí dos jovens, que você tenha essas literaturas, né, em mãos, porque ela aqui fala todas as questões relacionadas ao pecado e conforme nós, evangélicos, crentes, assembleianos, pentecostais, acreditamos. E também tem aqui o livro do Tássio da Gama Leite Filho, que é O Homem em Três Tempos. Tem um capítulo aqui que é todo dedicado à questão do pecado. Está na página 89, onde vai falar assim sobre a realidade do pecado, vai falar sobre as consequências do pecado, vai falar sobre a abrangência do pecado, a extensão do pecado, então a universalidade do pecado. Então são vários temas aí. Então, portanto, O Homem em Três Tempos, publicado pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Bom, dito isso, então vamos agora discorrer aqui sobre a questão da lição, ou os temas da lição, onde nós vamos encontrar aqui na introdução. Ó, muitos acreditam que o problema da humanidade podem ser resolvidos apenas com soluções sociais, mas a Bíblia nos mostra que o maior problema do ser humano é o pecado, sendo este a raiz de todos os males, né, ou dos males que vemos no mundo. Nesta lição, vamos entender o que é o pecado, quais são as suas consequências e reconhecer o valor precioso da doutrina bíblica da salvação. Antes de falar a respeito da salvação por meio de Jesus Cristo como a única resposta verdadeira ao pecado, é primordial compreender a gravidade desse problema, ou seja, o problema do pecado. Dentro da teologia sistemática, que é o estudo sistemático das doutrinas que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que estão presentes na Bíblia Sagrada, a doutrina do pecado é uma delas, né? E a doutrina do pecado é conhecida como a amartiologia, ou hamartiologia, onde nós vamos perceber que hamartia significa pecado e logia é o estudo, né? Então, um estudo sobre o pecado, a extensão do pecado e tudo que está relacionado ao pecado. Então, a hamartiologia estuda exatamente isso, a doutrina do pecado. E a gente vai ver assim, ó, que muitos dos problemas da humanidade, ou por que não dizer todos, por mais que as ciências vão se evoluindo, as ciências relacionadas ao comportamento humano, as ciências voltadas à psique humana, as neurociências vão evoluindo, buscando observar quais são as origens, quais são as raízes dos males da humanidade, mas nós, na Bíblia Sagrada, encontramos a única resposta válida para essa questão, que a raiz de todos os males é o pecado. Até porque o pecado gera uma ignorância, né, no ser humano, né? O pecado gera uma ignorância, ou seja, gera um desconhecimento. Então, quanto mais muitas vezes o homem estuda, ele se aprofunda, se aprofunda no conhecimento filosófico, no conhecimento científico, ele vai se tornando ignorante com relação às coisas de Deus. Então, ao invés do conhecimento fazer com que ele se aproxime cada vez mais de Deus, ele vai pelo contrário, ele vai se distanciando ainda mais de Deus, né? Então o homem, na sua busca, muitas vezes por solução para os problemas da humanidade, então ele vai encontrar ali, buscar
ou dar a resposta de ordem social, né, vai de ordem psicológica para explicar os traumas, as frustrações, as angústias, as ansiedades, né, que permeiam a vida do ser humano, e quando na verdade nós cristãos entendemos claramente que a origem de todos os males da humanidade está no pecado. E se o homem reconhece o pecado, ele passa a ter uma vida nova, passa a ter uma vida plena. E é onde vai dizer aqui, ó, né, o primeiro tópico vai nos dizer assim, ó, esse é o primeiro tópico da lição. A origem do pecado na humanidade. E o primeiro subtópico diz: o livre-arbítrio do ser humano. Então, o ser humano é um ser livre, ou ele foi criado por Deus como um ser livre, um ser capaz de tomar decisões e de fazer escolhas, e foi exatamente isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. Então o Deus colocou o homem lá no Jardim do Éden e disse para ele: ó, de todas as árvores que estão aqui nesse jardim, você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa aí você não vai comer. E por que que Deus fez isso? Porque para Deus seria muito fácil, isso aí é importante você deixar claro aí para o seu aluno, ele nos criar tudo como robôs, já programados para sermos obedientes a ele, mas não, porque Deus não quer e não exige de nós uma obediência obrigada, uma obediência coercitiva, uma obediência forçada. Ele quer de nós uma obediência espontânea, uma obediência voluntária, uma obediência natural e não uma obediência forçada, não uma obediência imposta. E é por isso que ele deu ao ser humano o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade, a possibilidade de um homem escolher aquilo que ele quer e aquilo que ele julga ser melhor. É onde a Bíblia nos declara que há caminhos que para o homem parecem caminhos direitos, parecem caminhos bons, mas o final deles são caminhos de morte, né? Então o homem de maneira deliberada escolheu, tomou a decisão a partir do seu livre arbítrio de escolher um caminho diferente daquilo que Deus queria para ele. Então Deus, quando Deus formou o homem, né, que o ser humano foi criado por Deus com um certo nível de perfeição, de justiça, de santidade, que são os atributos morais de Deus, né, os atributos com os quais Deus compartilha, né, os quais Deus compartilha com o ser humano, que é a santidade, que é a bondade, os atributos morais de Deus, né. Então ele compartilha com o ser humano. Então, além disso, ele deu ao ser humano uma sabedoria especial, né, vinda diretamente dele para a alma, sem que ele precisasse aprender com outras pessoas. Isso e tudo antes da queda, né? Então, o homem tinha uma capacidade, uma inteligência, uma sapiência, né? Uma capacidade de cognição, de compreender, de deliberar sobre as coisas, de nomear as coisas, de classificar as coisas. O homem tinha tudo isso aí. Mas isso tudo foi antes da queda. Então, depois da queda, o ser humano passou, a imagem de Deus, ela não foi aniquilada, né? Ela não foi destruída no ser humano, mas ela ficou corrompida, ela ficou manchada, ela ficou comprometida, ela ficou maculada. Então, em razão disso, Deus precisou, obviamente, tomar uma providência, né? E a gente vai observar, claro, quando fala da origem do pecado é na humanidade, né? Quando a gente fala de pecado, é óbvio que o pecado teve a sua origem lá no céu, conforme Isaías, né, no capítulo 14, né, e o verso 12, e o texto de Ezequiel, no capítulo 28 também, a partir do verso 12, né, onde nós vamos observar que o diabo, né, o Lúcifer, né, o anjo de luz, que até então vivia num ambiente celestial, ele se rebela, revolta contra Deus, né? Ele se insurge contra Deus e depois ele é lançado do céu aqui para a terra, né? Onde ele realiza, né? Portanto, a tentação contra o ser humano, e aí o pecado na humanidade, na esfera humana, passa a vir a existir, né? Então, a tentação e a escolha errada, né? Então, nós vamos observar aqui, ó, que a tentação veio de um processo onde a serpente, né, a serpente, que era a mais astuta dos animais que habitavam ali no jardim, então ela é tomada, o diabo toma essa serpente e ela começa a conversar com Eva, né.
E a gente vai observar que ele começa questionando, lançando dúvida na mente de Eva. Então, a grande estratégia aqui que o diabo muitas vezes utiliza para enganar as pessoas é misturar um pouco de verdade com um pouco de mentira. E é necessário aí que você, que é professor, né, você oriente aí os seus alunos para que eles tomem cuidado com muitos conteúdos que estão disponíveis na internet, né, podcasts, influencers, né, formadores de opinião, pessoas que se autonomeiam pastores, pessoas que se autonomeiam líderes, né, pessoas que têm certa influência, né, que arrastam em multidões, porque muitas vezes aquilo que eles estão pregando, mas é porque ele abre a Bíblia, ele fala da Bíblia, ele discorre sobre a Bíblia também. Sim, gente, mas é necessário que você tenha aí um grande cuidado, né, com relação a isso, né, é necessário que você tenha cautela, que você tenha prudência, que você tenha discernimento, né? Porque nem tudo que tá usando a Bíblia e manuseando a Bíblia, o diabo também usa a Bíblia. O diabo também manuseia a Bíblia, conhece os textos bíblicos, né? Mas ele traz aí, junto com a verdade, ele traz com um pouquinho de mentira. E quando a gente observa lá o texto de Gênesis, ele vai dizer assim: foi assim que Deus disse? Não comereis de nenhuma dessas árvores? Daí a Eva já ficou confusa. Não, ele disse que não era das árvores que estavam aqui no jardim, ela podia comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não era para comer e nem nela tocar. Só que se você observar, Deus não falou que não podia tocar. Então, na cabeça dela já começou a se criar uma confusão. E a resposta do diabo qual que foi? Certamente não morrerás. Ou seja, pega a palavra de Deus e começa a distorcer, começa a inventar coisas, começa a vir com inserir coisas que não estão naquilo que Deus disse e começa a causar uma grande confusão. Então, a principal estratégia de Satanás para afastar as pessoas de Deus é exatamente essa: é um pouquinho de verdade com um pouquinho de mentira. É a estratégia da confusão, de gerar uma confusão, de gerar dúvida, de gerar incerteza na mente daqueles mais incautos, né. Então aí que se deu a tentação e o que caracterizou e o que configurou o pecado, que deu a grande abertura do pecado aqui na humanidade, foi exatamente a desobediência. Por quê? Porque eles desobedeceram uma ordem direta de Deus. Então esse aí que é o grande pecado, esse que é o grande mal da humanidade, que é a desobediência, né. E aqui, ó, o terceiro subtópico, então esse aqui foi o segundo subtópico, a tentação, e a escolha errada, e o terceiro subtópico aqui do primeiro tópico diz assim, ó: "Todos pecaram". Mas alguém pode dizer assim: "Mas como que eu pequei se eu não estava lá?". Acontece que Adão, ali na condição de representante da humanidade, o erro dele, o pecado que ele cometeu, passou a ser transferido a todos os outros seres humanos. É como se fosse uma corrupção da natureza ou do próprio gene do ser humano, da própria estrutura genética do ser humano, que é transferido de um para o outro, e isso não tem como evitar. Então, se você for pensar, claro, não vou dizer aqui que isso aqui tem uma base científica para não ser leviano, mas assim, a título de analogia, assim como a herança genética de um pai e de uma mãe passa para o filho, e isso é algo que inescapável, que não se pode evitar, a herança do pecado também é transferida para a natureza dessa criança também, desse filho que vai sendo gerado, porque o próprio salmista declara que nós somos gerados em pecado. Então, uma criancinha, a natureza pecaminosa está presente na criança. Agora, em que momento que essa natureza pecaminosa vai se manifestando, isso aí vai variar de criança para criança, né. Então, o próprio Jesus falou assim, ó: "Deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus". Ou seja, não se imputa um pecado sobre a criança, mas a natureza pecaminosa está nela. E na medida em que ela vai se desenvolvendo, que ela vai tomando consciência, ela vai passando a ter discernimento, ela vai passando a ter compreensão e entendimento das coisas que ela realiza, que ela faz, que ela pratica, aí ela vai passando a ter consciência do pecado. Então, e o pecado é imputado à pessoa à medida que ela tem consciência do pecado. Mas Jesus falou assim, ó, todos pecaram. Então, quer dizer, a natureza pecaminosa, a essência do pecado, o código, a herança pecaminosa que afeta a genética do ser humano,
ela vai sendo transferida de geração em geração, de pai para filho e assim sucessivamente. Isso é um processo que não há como se interromper, porque isso já está presente, na natureza humana. Então vai dizer assim, ó: "Todos pecaram", mas qual é a evidência de que todos pecaram? Quando a gente observa, né, que todo ser humano morre, e a única certeza que todo ser humano tem, e que todo o indivíduo tem, de todos os povos, tribos, línguas e nações, a única certeza e a única convicção que se tem é de que essa pessoa vai morrer. Então, se tem a certeza de que vai morrer, é porque o pecado está presente ali também, porque a consequência do pecado, ou o salário do pecado é a morte. Então, se morre, é porque o pecado está ali. Agora, se alguém viver, não morrer, é porque ele não tem pecado. Aí agora alguém pode questionar: "Ah, mas Jesus também morreu". Não, diferentemente de nós, o que Jesus fez foi clamar ao Pai e entregar o seu espírito. Ele falou assim: "Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito", porque se ele não tivesse feito isso de maneira deliberada e consciente, ele jamais teria morrido, porque ele não tinha pecado e só morre quem peca. Mas Jesus, diferentemente de nós, ele entregou o espírito dele às mãos do Pai. Aí o segundo tópico nos diz assim, ó: consequências do pecado. É a separação de Deus. Então o pecado causa separação. O pecado afasta o ser humano de Deus. Você pode pedir aí para os seus alunos mencionarem o ser humano mais bonzinho que tem, o ser humano mais legal que tem, o ser humano mais, ó, esse aí é gente boa, é um cara do bem, um cara que não faz mal para ninguém. Assim, na Bíblia, existia ali uma pessoa também chamada Cornélio, que era uma pessoa extremamente boa, que doava, fazia obras de caridade, doava ali parte dos seus bens aos pobres, dava esmolas, orava e se humilhava, porém ele também precisou se arrepender. Então, assim, ó, todo ser humano está afastado de Deus. Estou falando aqui das consequências do pecado, aqui nesse primeiro subtópico do segundo tópico, vai dizer assim, ó: a separação de Deus. O pecado causa separação de Deus. Aí o texto de Isaías, no capítulo 59, nós vamos poder observar o como que está escrito ali, ou como que o profeta, né, se refere a essa questão, dizendo assim, ó: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Ou seja, o pecado causa uma separação, o pecado nos priva da presença e da glória de Deus. E o segundo subtópico diz assim, ó: culpa e vergonha. O que que o pecado faz? Então, à medida que o ser humano vai se desenvolvendo, vai tomando conhecimento, consciência das suas ações, muitas vezes ele sente culpa, ele sente vergonha. E é muitas vezes quando ele começa a ser evangelizado, quando começa a se pregar para uma pessoa que não conhece o evangelho, ele começa a refletir, ele começa a pensar nas suas ações, começa a pensar nos seus comportamentos, nas suas condutas, e a gente vai observar que ele sente sim uma sensação de culpa e de vergonha, onde ele vai pensar assim: "Poxa, mas o que que eu faço, né? O que farei para herdar a vida eterna?", né? Aí onde, nós vamos encontrar a declaração bíblica, ó: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa", porque ele vem à mente do ser humano a sensação de culpa, e foi exatamente isso, né, que o Adão e Eva sentiram. Então eles estavam ali nus no jardim do Éden, e eles não percebiam, eles não sentiam vergonha um do outro, mas assim que eles pecaram, assim que o pecado entrou na humanidade, assim que eles cometeram o pecado, desobedecendo a Deus, eles começaram a tomar consciência de que eles estavam nus. Então essa aí é a grande questão. Então a culpa e a vergonha. E outra consequência do pecado é o sofrimento e morte. Então quando a gente fala de morte, a gente fala de morte física, morte espiritual e a morte eterna, né. Então o ser humano, a partir do momento que ele pecou, a sua natureza começou a se degradar, né, então o ser humano foi perdendo a capacidade de longevidade, até que chegou ali na época do dilúvio, o tempo de vida do ser humano passou a ser somente de 120 anos, porque imagina um ser humano agora vivendo na prática do pecado, vivendo 800, 900 anos, como eles viviam antes, né, os homens viviam antes da era, ou os homens viviam na era, né, pré-diluviana, né. Então
a gente vai observar aí que havia aí uma grande longevidade por parte do ser humano, só que Deus olhou assim e falou assim: "Não, não tem mais condições do homem viver tanto tempo praticando a maldade", né, então se reduziu ali a longevidade do ser humano. Então isso veio trazendo, né, culpa, vergonha, então sofrimento e morte. Então falando da morte, a morte entendendo aqui morte como separação, então o homem tem a sua morte física, onde o seu corpo, né, que veio do pó da terra, ele vai tornar ao pó da terra, e agora a existe agora a morte espiritual, ou seja, esse ser humano agora que antes se conectava, que antes dialogava, que antes conversava com Deus, que antes tinha uma comunhão com Deus, não havia nada que os impedia, agora ele está separado de Deus. Então dá para entender a morte nesse sentido também, que é a morte espiritual. E instantaneamente, como Deus já falou assim: "Ó, no dia que dela comerdes, certamente morrerá". Ou seja, no dia que Adão desobedeceu a Deus, comeu do fruto proibido, ele passou a viver separado de Deus. E aí, a morte eterna, então é aquela que nós vamos ver lá em Apocalipse, onde fala assim que essa que é a segunda morte, né, ou seja, o homem vai viver morto eternamente sem a possibilidade de se reconciliar com Deus, né, aqueles homens que rejeitaram a salvação. Então aqui falou do sofrimento e da morte, sem contar também, né, que todos os sofrimentos que assolam a humanidade, as doenças, os cânceres, os ataques cardíacos, né, as doenças neurológicas, as demências mentais, todas decorrentes do pecado. Então toda sorte de doenças, sejam elas físicas, né, ou psicológicas, são resultantes do pecado presente na humanidade. E qual foi a solução? Então, no tópico 3 vai dizer assim, ó, a solução de Deus para as consequências do pecado. Então, aqui, ó, o primeiro subtópico vai dizer assim, ó, restauração do relacionamento com Deus. O texto clássico da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? E lá na epístola de João também, ele vai dizer assim, ó, pois para isso foi que se manifestou que Deus se manifestou, que Jesus se manifestou, foi para desfazer as obras do diabo. Então ele restaurou aquela comunhão que até então nós não tínhamos, nós não conseguimos nos relacionar com Deus de maneira plena, através da morte de Jesus Cristo, ele reconciliou todas as coisas. E agora Cristo é o mediador. Nós podemos, através de Jesus Cristo, interagir com Deus, conversar com Deus, dialogar com Deus e nos apresentar com ousadia, como diz o texto lá de Hebreus, nos apresentar com ousadia diante de Deus. Então trouxe essa restauração. E nós temos essa certeza, onde o texto de Romanos 8 vai nos dizer assim, ó, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, e como de fato estamos, não há condenação para nós e nós podemos nos apresentar a Ele, nós podemos chegar até a Ele com humildade, nos apresentar diante dele e buscar a presença dele, invocar o nome dele. E nós sabemos que o ouvido de Deus agora está atento para nos ouvir. Por quê? Porque ele trouxe a morte de Jesus Cristo, trouxe restauração no nosso relacionamento e na nossa interação com Deus. E o segundo, a segunda solução de Deus para a questão do pecado foi a remoção da culpa e da vergonha. Então nós não nos sentimos mais envergonhados em nos apresentar diante de Deus. Por mais que nós possamos errar, falhar, pecar, porque sim, crente também peca, crente também erra, também falha, mas ele se arrepende, ele busca o arrependimento, ele busca corrigir os seus erros, busca corrigir as suas falhas, né? Então trouxe a remoção da culpa e da vergonha. Então nós não nos envergonhamos de nos aproximar de Deus. É isso que Deus espera de nós também, que nós venhamos ter essa graça, essa humildade de reconhecer o nosso pecado, reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros e nos apresentar diante de Deus. E a superação do sofrimento e da morte, né? Então aquela dor causada muitas vezes pela separação, pela morte, um crente, uma pessoa salva em Jesus Cristo, ele aceita com muito mais facilidade, ele interage muito melhor, ele lida muito melhor com a questão do sofrimento do que uma pessoa que não tem Deus. Por quê? Porque o crente tem esperança. E ele sabe, como dizia Jó, eu sei que por fim o meu redentor se levantará.
Então ele tem essa certeza, ele tem essa convicção e ele tem essa esperança. Olha, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que não haja gado nos currais, ainda que tudo se perca, todavia eu ainda esperarei no Senhor. Então, a superação do sofrimento e da morte, muitas vezes a dor que a morte causa, daquela incerteza, aquela angústia de perder um ente querido que é salvo também em Jesus Cristo, mas a gente consegue lidar com muito mais facilidade com essa questão. Por quê? Porque nós sabemos que quando nós também partirmos, ou se não for através da morte, mas através do arrebatamento da igreja, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares e nós haveremos, né, de ver novamente aqueles com quem nós interagíamos, né, e sentimos tanto amor, tanto carinho, tanto apego, né? Mas nós sabemos que através dessa reconciliação e através da morte de Jesus Cristo, dessa reconciliação, nós podemos agora ter uma viva esperança de que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares e de que nós encontraremos ou reencontraremos aqueles que partiram antes de nós. E essa é aí a grande esperança que permeia os nossos corações. E na conclusão vai dizer assim, ó: o pecado afastou a humanidade de Deus, contudo, ele providenciou a via de regresso, ou o caminho de regresso, através de Jesus Cristo. É responsabilidade de cada jovem crente entender a sua condição perante Deus, crer em Jesus e manter uma relação de comunhão com o Senhor. Eu espero que esses subsídios, que esses comentários possam ajudar você aí que é professor de jovens. Desejo que Deus o abençoe grandiosamente. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor.